Olá pessoal, meu nome é professor Beethoven, eu sou professor de Sociologia e eu quero conversar com você sobre algumas dicas que são essenciais a essa prova, diquinhas que são boas assim para a nossa última hora, aquelas chamadas pegadinhas que podem aparecer na tua prova. Primeira dica essencial é que toda prova de filosofia e sociologia são provas que vão exigir de ti bastante leitura. Então cuidado com palavras que possam ser palavras chamadas generalizadoras, como somente, único, jamais, nunca. Essas palavras não combinam muito com essas disciplinas mais humanas, né? É difícil, por exemplo, dizer que todos os filósofos ou todos os sociólogos pensavam que a liberdade é fundamental à vida humana. É difícil a gente dizer isso. É importante que a gente tome cuidado, pessoal, quando a gente fala de sociologia, de entender algumas palavras-chave do processo sociológico. A primeira delas é a diferença entre Estado, governo e sociedade. Lembra que sociedade somos nós, o povo, reunidos. Lembra que Estado é a instituição que organiza a sociedade. Lembra que o Estado, ele pode estar dividido nos três poderes, né? Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. E lembra que governo são as maneiras, as formas, os mecanismos que a gente utiliza para gerenciar o Estado. Outra dica importante é que quando a gente fala de governo, a gente está falando que o governo possui base ideológica. Gordo, o que significa a palavra ideologia, gordo? Ideologia é um conjunto de ideias, que orientam o teu comportamento. Por isso que a gente diz, por exemplo, que existem governos de esquerda. O que é um governo de esquerda? Um governo de esquerda são os governos que utilizam bases ideológicas de esquerda. O que é um governo de direita? Um governo de direita são bases ideológicas alicerçadas a governos centristas. Nós, ideologicamente falando, somos um governo social-democrata, né? Um governo que consegue contemplar alguns ideais, tanto do liberalismo político quanto do socialismo político, chamado socialismo de esquerda. Outra coisa que pode incomodar a tua vida na prova de sociologia é a palavra cultura, tá? Cultura não é um conjunto de ideias. Cultura é um conjunto de hábitos e de costumes, ok? Hábito e costume. Ou seja, cultura é tudo aquilo que nos caracteriza enquanto indivíduo social, enquanto um ser social. A nossa linguagem, a nossa maneira de se vestir, a nossa religiosidade, os nossos hábitos cotidianos. Eu falava muito para ti e eu acho que tem que tomar cuidado com a palavra estratificação social. Por mais difícil que seja essa palavrinha, ela tem que te acompanhar. Ó, estratificação social são as maneiras, as formas com que a gente organiza o indivíduo dentro de sociedade. Ou a gente classifica, a gente estabelece maneiras e formas desse indivíduo viver em sociedade. Por exemplo, estratificação econômica é quando a gente divide os indivíduos dentro de uma sociedade com base nas suas condições econômicas. Classes sociais, por exemplo, classe A, B, C, D e E, tá? Então isso são o quê? Processo de estratificação social econômico, quando a gente divide os indivíduos conforme o seu poder aquisitivo. Existe, por exemplo, estratificação trabalho, né, ligada ao vínculo empregatício. Existe estratificação religiosa, quando a gente estabiliza os indivíduos dentro das suas crenças, dentro dos seus grupos religiosos. E aí, para encerrar, presta bem atenção no que o Vitinho vai te dizer, ó. Quando a gente fala de estratificação social, que são as diferenças, as classes, as maneiras, eu também falo de mobilidade social. O que significa a palavra mobilidade? Mobilidade é trocar de uma classe para outra, tá? É a gente poder fazer esse processo de troca. Em alguns processos isso é possível, né? Principalmente na questão econômica, quando a gente faz um processo de ascensão econômica. A ascensão econômica é quando eu troco de uma classe para outra. Isso chama-se mobilidade social. Existem outros processos que não permitem, como é o processo das castas, né? As castas não permitem processo de mobilidade social, ok? Fica aqui o meu grande abraço, a certeza de que a aprovação, ela depende do teu trabalho, depende da tua dedicação e a certeza de que se você investir, se você acreditar e se você tirar um tempinho para estudar e olhar e pensar no teu futuro, essa aprovação está muito mais próxima de ti. Um grande abraço, sucesso e a gente se encontra.